Um gênio filosófico não se repete. Um gênio filosófico não se imita. As questões abordadas por um gênio filosófico a seu tempo não podem ser repetidas em idêntica clave, tempos depois, por razões óbvias. No entanto, há alguns gênios filosóficos que alcançaram tal estatura, cuja resolução teorética de problemas profundos chegou a tal estatuto de verdade, que o simples fato de nos colocarmos em sua perspectiva já implica situar-nos numa altura muito acima da alcançada por pensadores de toda a história da filosofia. Esse é o caso particular de Santo Tomás de Aquino, que, se não é o maior gênio filosófico de todos os tempos, certamente está entre os maiores, e que, além do talento filosófico, além do talento metafísico, lógico, é, acima de tudo, um teólogo. E dizer teólogo aqui significa dizer cientista em grau eminente. A teologia, como demonstra Santo Tomás na primeira e estupenda questão da Suma Teológica, é, antes de tudo, ciência, é ciência especulativa e prática, que tem a Deus por objeto e que faz com que aquele que a estuda em grau de profundidade aborde todas as questões relativas ao ser à luz do conhecimento que, por meio da teologia, se pode chegar a ter acerca do próprio ser subsistente que é Deus e, portanto, acerca de todos os entes que são uma participação metafísica na deidade. Então, ao divulgarmos Santo Tomás de Aquino em qualquer época, temos que tomar um conjunto de cuidados. O primeiro deles é não desnaturá-lo, não procurar adaptá-lo ao paladar contemporâneo, seja com que objetivo for, porque, primeiro, este não é o procedimento honesto. Segundo, que isto implica pegar o seu paradigma teológico e absolutamente jogá-lo na lata do lixo. Essa é a primeira preocupação que um estudioso de Santo Tomás de Aquino, no século XXI, ou seja, após o Concílio Vaticano II e o vendaval que se lhe seguiu do ponto de vista doutrinal, deve ter. Não procurar adaptar Santo Tomás de Aquino àquilo que teólogos da escola modernista, vamos dizer assim, que já na década de 50 do século passado eram denunciados pelo tomista Garrigou-Lagrange, levaram adiante com suas obras. Então, esta é a primeira preocupação. A segunda é reiterar que se trata, acima de tudo, de um autor que a um só tempo é teólogo e filósofo, e que, nessa perspectiva, devemos não perder de vista que a teologia, abordando as questões relativas à fé, principalmente, situa-as num plano em que, primeiro, se tem a ciência de que tais verdades de fé não são passíveis de demonstração por razões filosóficas, ou seja, não se demonstra metafisicamente que Maria é virgem, ou que Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou que se encarnou para redimir o gênero humano. Estas são questões de fé, e a fé, como virtude teologal, primeira das virtudes teologais infundidas por Deus na alma do fiel, não é algo a que se chega por um mero raciocínio dedutivo. Ou se tem fé, ou não se tem. Então, este é o primeiro ponto. Esta parte teológica da obra de Santo Tomás de Aquino é, por assim dizer, absolutamente perene. Ela sobrevive ao tempo incólume. Primeiramente porque, tratando de coisas relativas à fé, tem uma espécie de compromisso com o eterno, e mais do que isso, por ter sido acolhida como doutrina comum pelo próprio magistério da Igreja, ela é, de alguma maneira, um dos fundamentos, um dos sustentáculos racionais da própria fé. Não à toa que, ao longo do Concílio de Trento, a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino foi colocada ao lado da própria Bíblia.
ou seja, a sua autoridade doutrinal como teólogo é máxima dentro da igreja. Não devemos nos esquecer disso jamais, porque senão corremos o risco, primeiro, de desnaturá-lo, transformá-lo num simples metafísico, ou de ter uma ideia equívoca e errônea de que, sendo teólogo, trata de coisas apenas relativas à fé. Essa é uma perspectiva posterior à época de Santo Tomás, porque na perspectiva dele, filosofia e teologia não se contrapunham e nem havia um hiato entre elas, que é como já acontece a partir de Duns Scotus no século XIV. Então, na perspectiva tomista, fé e razão estão integradas, já que a fé se dá no vaso da razão, não é a razão que demonstra as questões relativas à fé, mas é graças à razão que somos, como dizia Santo Agostinho, capax Dei, ou seja, capazes de Deus, capazes de formularmos questões atinentes ao princípio e ao fim de todas as coisas, que não é outro senão o próprio Deus. Então, ao divulgarmos Santo Tomás, além de termos esse cuidado de pontuar que se trata, antes e acima de tudo, de um teólogo, e do maior teólogo que já houve, e que a teologia, em sua perspectiva, não é contraposta à filosofia, mas, ao contrário, tem a filosofia como uma espécie de sustentáculo, de apoio, de serva, que vai nos dar não a prova a respeito das verdades de fé, mas sim aquilo que os medievais chamavam de preâmbula fidei, ou seja, os preâmbulos da fé. Ou seja, demonstrar a razoabilidade das verdades de fé, e que muitas vezes é o primeiro passo para uma conversão. Então, ao divulgarmos Santo Tomás no século XXI, temos que ter esse cuidado de frisar esses pontos que eu aqui trouxe à baila, mas também de tê-lo como uma espécie de inspiração. Como eu disse no início, um gênio filosófico não se repete, mas pode e deve sim servir-nos como inspiração. Ademais, a escola tomista sobreviveu ao longo de 700 anos, aos trancos e barrancos, diga-se, é verdade, enfrentando 1000 oposições de toda a sorte, mas de alguma maneira sobreviveu pujante, sobreviveu na pena de autores da dimensão de um Caprelo, logo no início do tomismo, de um cardeal Caetano, de um João de Santo Tomás, e já no século XIX de um Pierre Mandonnet, depois com a publicação da encíclica Aeterni Patris por Leão XIII, ela sobreviveu com muito maior pujança na pena de um conjunto de pensadores absolutamente geniais, como Santiago Ramírez, Manser, Cornélio Fabro, enfim, eu poderia enumerar aqui a exaustão sem número de autores, mas o que eu quero frisar é que, além do estatuto a que chegou a obra de Santo Tomás de Aquino, temos também a pujança de uma escola tomista que, comentando, que destrinçando, sobreviveu ao longo de 700 anos e deu, vamos dizer assim, sempre novas luzes à sua obra. É uma estultice imaginar ou defender a tese, como fazem alguns modernos, de que uma coisa é o tomismo de Santo Tomás e outra, quase que contraposta a ela, seria o tomismo dos tomistas. Na verdade, embora a ciência teológica de Santo Tomás esteja muito acima da alcançada por todos esses pensadores posteriores, sejam tomistas ou não, foi na pena deles que essa obra pôde sobreviver historicamente e que, com erros tópicos, como encontramos no próprio cardeal Caetano, como encontramos o João de Santo Tomás, etc., no entanto, foi por meio desses autores que Santo Tomás foi comentado de tal maneira, com tal profundidade, com tal beleza, que pôde chegar a muitas cabeças dos séculos posteriores ao século XIII, sempre trazendo a resolução teorética para problemas de caráter universal. Então, eu pontuei essas coisas porque agora informo aos leitores
e amigos do blog Contra Impugnantes que se inicia uma nova fase da nossa divulgação de Santo Tomás de Aquino no Brasil. Até então, publicamos algumas obras importantes em edições bilíngues, com acuradas notas. Publicamos textos também sempre com viés tomista no próprio blog Contra Impugnantes e de alguma maneira conseguimos dar publicidade a essa obra, o que era o nosso propósito inicial. Sobretudo num momento de crise doutrinária da Igreja, e em se tratando do teólogo cuja obra foi assimilada pela própria Igreja como doutrina comum, tomamos a peito trazer à luz essa obra sem, vamos dizer assim, as adaptações modernosas pelas quais, infelizmente, por razões políticas, por razões eclesiais, essa obra vem passando, o que corre o risco de deformá-la, mutilá-la de maneira triste e, vamos dizer assim, letal. Então, iniciaremos agora uma nova fase dessa divulgação da obra de Santo Tomás de Aquino com alguns cursos pela internet. Todos eles terão um viés tomista e, como eu disse no início, já que um gênio filosófico não se repete, não nos caberá aqui apenas repeti-lo, mas repetindo-o e agregando ao que se conhece dele um conjunto de outros saberes contemporâneos, trazer à luz algumas resoluções, trazer e propor algumas resoluções teoréticas para problemas filosóficos e teológicos que afligem o homem contemporâneo. Então, vou dar uma olhada aqui no computador para ler um pedaço da ementa que fizemos desse primeiro curso, que se chamará Ascese e Filosofia à Luz do Tomismo. Sanidade moral e desenvolvimento intelectual a partir da antropologia do Akinati. O curso será dividido em 3 aulas, é um mini curso, e com ele procuraremos demonstrar, valendo-nos de algumas premissas da obra de Santo Tomás e de autores da história do tomismo, que é necessário, como conhecimento prévio ao desenvolvimento filosófico, é necessária, melhor dizendo, a ordenação do aspecto moral do nosso ser. Ou seja, o que se quer dizer com isso? É necessário uma purgação das paixões, é necessário uma limpeza da alma antes mesmo de darmos os primeiros passos na filosofia. Então o curso esse mini curso terá apenas 3 aulas, terá um custo de R$35. Os interessados poderão fazer o seu depósito de acordo com as indicações do texto que eu estou colocando no Contra Impugnantes, e essas 3 aulas estão, vamos dizer assim, configuradas da seguinte forma. A primeira aula abordará os seguintes tópicos. Primeiro, o prólogo da Suma Teológica e o escrito De Modo Studendi como declarações de princípios da doutrina tomista. Segundo aspecto, predisposições psicológicas necessárias à aquisição da verdade, dado o modo humano de conhecer. Terceiro, os vícios como óbice à sabedoria. E quarto, a via purgativa como etapa preparatória para o desenvolvimento filosófico propriamente dito. A segunda aula contemplará a conexão entre virtudes morais e intelectuais, a partir sempre, reitero, das premissas consignadas na obra de Santo Tomás de Aquino. A estudiosidade, ou seja, a aplicação veemente da inteligência a conhecer o que convém à condição humana. Terceiro, a filosofia
como algo muito mais do que um simples conhecimento de caráter técnico, e a via iluminativa como uma etapa de esclarecimento da inteligência, sempre em ordem aos conhecimentos filosóficos de uma etapa posterior. A terceira aula contemplará os seguintes tópicos: paixões e conhecimento, ajustes de vetor, e nesse ponto tentaremos mostrar que a paixão, como apetite sensitivo, ela é inerente à condição humana, mas que, primeiro, ela pode desgovernar-se por um conjunto de contingências, e cabe àquele que busca a sabedoria filosófica tentar ordenar as paixões em vista daquelas potências, da ordenação das potências intelectivas que tem por objeto a verdade mesma, que é essa adequação entre a inteligência e o ser das coisas mesmas. Segundo tópico, a relação entre mestre e discípulo, confiança e abertura à verdade. Aqui tentaremos mostrar qual é o papel do mestre segundo Santo Tomás de Aquino e de que forma ele, vamos dizer assim, com toda elegância, refutou algumas premissas consignadas na teologia agostiniana a respeito do papel do mestre. Terceiro tópico, curiosidade, seus riscos para a formação do caráter e da inteligência. Aqui mostraremos a distinção que Santo Tomás de Aquino faz entre estudiosidade e curiosidade, e mostraremos, primeiro, que a curiosidade pode ser letal para qualquer mente com talento filosófico. Hoje aí pululam nos ambientes filosóficos curiosos, que opinam sobre tudo que se possa imaginar. Pessoas cuja consciência já foi defraudada de maneira tal que na verdade são puras e simples repetidoras, como ao modo de autômatas de slogans. E por fim, o quarto tópico dessa terceira aula é disciplina e autocontrole, aspecto fundamental da educação. E aqui tentaremos mostrar o que é educação para Santo Tomás e de que maneira ela requer aquilo que nós chamamos de disciplina e também um autocontrole das paixões em vista da otimização das potências intelectivas e volitivas, que são aquilo que a alma tem de mais elevado. Então, recapitulando aqui o quadro, começa com esse curso uma nova fase da nossa divulgação da obra de Santo Tomás de Aquino no Brasil. Vamos fazer um esforço para tentar apresentar esses tópicos da forma mais fiel possível, ou seja, à luz dos paradigmas teológicos e filosóficos alcançados por Santo Tomás, e sempre pontuando com comentários e premissas de nossa parte mesmo, à luz de conhecimentos adquiridos por ciências mais contemporâneas. Eu espero que todos aproveitem esse curso. É uma maneira também que nós temos a partir de agora, já que até então todas as iniciativas, seja na editora Sétimo Selo, seja no Instituto Angélico e no próprio blog Contra Impugnantes, foram levadas a cabo com recursos próprios, como nas ocasiões em que pudemos trazer ao Brasil pensadores tomistas que hoje começam a se destacar no cenário internacional, como o professor Jorge Barrera, que é decano da Faculdade de Filosofia da PUC de Santiago do Chile, e o professor Martín Echavarria, que agora retornou a Barcelona, onde é decano de uma faculdade de psicologia, um tomista extraordinário que aborda questões psicológicas à luz do tomismo. E nessas ocasiões, como eu disse, em todas elas nós levamos essas iniciativas a cabo com recursos próprios, sem nos preocupar com prejuízo. Então agora, com esses cursos pela internet, digo a vocês que se tratará também de uma oportunidade de, pelo menos, a preços módicos, termos um mínimo retorno para darmos prosseguimento a esse trabalho, já que ele não é nosso ganha-pão, muito pelo contrário, sempre foi tira-pão, mas que esperamos que as pessoas possam ter o maior proveito possível desse trabalho e que possam nos ajudar
a não fazer essa chama morrer, até porque ainda há muitos livros por publicar, e essa será uma maneira também de, adquirindo alguns recursos, dar um pouquinho de palha para essa fogueira. Então agradeço a todos desde agora, todos aqueles os interessados, e no texto que publicaremos aqui no blog Ponto Impugnante estará a indicação da conta para depósito do curso. Reitero, o curso que terá um valor módico de R$ 35,00, ou seja, se formos dividir por 3 aulas, vai dar menos de R$ 15,00 por aula, ou seja, algo bem acessível, acredito que a todos, né? Um grande abraço, e encerro aqui esse pequeno anúncio com duas coisas. A primeira, lembrar-nos que a primeira aula de Santo Tomás de Aquino, a aula inaugural da sua trajetória como mestre de Sacra Doutrina, teve como objeto um salmo, Regans Montes de Superioribus, um salmo que diz: regas os montes das alturas, e com os frutos da tua sabedoria a terra será saciada. Desse salmo, Santo Tomás de Aquino extrai um conjunto de corolários estupendos, e ele nos servirá de parâmetro para não só este primeiro curso, como para todos os demais. E encerro aqui esse comunicado, lembrando também que Santo Tomás de Aquino, em seu único escrito que não chegou, autógrafo, como se diz tecnicamente, que foi um trecho da Suma contra os Gentios, ou seja, o único escrito do punho de Santo Tomás de Aquino que nos chegou até hoje, é entremeado de indicações na lateral dos fólios, de que ele parava para rezar uma Ave Maria. Ou seja, Santo Tomás foi piedosíssimo, ao contrário do que muitos acusam por conta de uma confusão teológica a respeito da Imaculada Conceição. Santo Tomás era um homem de grande piedade mariana e parava muitas vezes seus escritos para rezar uma Ave Maria. Então encerro aqui alegremente esse anúncio, também rezando a Ave Maria e pedindo a ela, que é omnipotência supplex, como diziam os escolásticos, ou seja, onipotente em suas súplicas a Deus por nós pecadores, rezo remetendo-nos a Santo Tomás e pedindo a Maria que ilumine toda essa trajetória que agora se inicia. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amém.